Obrigado. Meu nome é Marcos Manhães, eu sou da Fundação CPQD e a gente está como consultor da EAD. Vocês devem conhecer a EAD, que está fazendo exatamente trabalhando no dividendo digital, né? Saindo dos canais 52 até o 68 de TV desaparece e essa faixa, então, entra o 4G. Nós temos identificados, nós até fizemos uma apresentação para trazer para vocês aí, mas respeitando a possibilidade, mas a gente quer deixar um recado. É muito importante que a gente tenha um contato com vocês, principalmente os fabricantes, né, os distribuidores dos sistemas de áudio. Nós temos encontrado muitos problemas de interferência acontecendo no sistema 4G, que está operando já em algumas cidades na faixa de 700 MB, aqui em São Paulo especialmente está acontecendo isso, né? E essa interferência necessariamente vai acontecer também no sistema de vocês, né? Então, por quê? Porque os terminais vão cada vez mais ter terminais operando na faixa de 700, é principalmente utilizado para dados, né? Dados móveis, e todo mundo está o tempo todo navegando, buscando isso aí. Então, necessariamente vai acontecer interferência também no sistema de vocês que estiverem operando nesta faixa. Então, é uma interferência recíproca. A questão de atribuição de espectro, com a TV digital, a gente não tem mais aquele segundo canal adjacente livre em cada cidade, porque o canal de TV digital admite que o segundo adjacente seja utilizado na mesma cidade. Então, em cidades com problema de espectro, isso aí é extremamente complexo, né? A gente tem aí quase 9.000 canais a serem digitalizados até 2023 em algumas cidades. Então, o congestionamento de espectro só vai piorar, essa situação só vai piorar. Então, é importante o Fábio deixar o contato da EAD aqui, a gente até convida vocês para fazer reuniões na EAD, nós vamos convidar especialmente as pessoas que apresentaram aqui para uma conversa, mas já conversamos com a Sennheiser, nós conversamos também com outros fabricantes, e a gente quer mostrar os problemas que a gente encontra com toda a linha que utiliza o wireless, né? Não só microfone sem fio, mas retorno de palco, etc. Tem vários produtos que vocês fazem a distribuição. Então, ainda não há uma solução nesse sentido, porque a solução é, efetivamente, a substituição de equipamentos de faixas de frequência, né? Então, o contato da EAD, o Fábio, faz favor, Fábio, você passa aqui o teu contato, a gente gostaria muito de conversar com vocês oportunamente, para ver quais ações seriam factíveis dentro do produto que vocês têm no mercado. Eu acho que isso é uma oportunidade, não é um problema, porque se a gente tem que substituir todos os produtos que estão no mercado na faixa de frequência, é venda, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou Fábio Tolentino e eu trabalho na parte de recepção da EAD, né? A gente tem transmissão que faz o remanejamento, eu fico com a parte de recepção que cuida exatamente dos kits e tal, e cuida dessa mitigação da interferência que nós estamos fazendo. O CPQD é um parceiro nosso. Acabaram meus cartões, mas depois eu vou pegar, se eu puder pegar os contatos de vocês, mas é fabio.tolentino@sejadigital.com.br, meu e-mail. Então, nós estamos trabalhando com a mitigação, nós já temos milhares de cidades, na verdade, liberadas, aí, mais de 2.000 cidades liberadas para LTE, e mais de, acho que, 1.700 que as operadoras já estão em operação. Então, nós estamos fazendo um trabalho grande, a mitigação que era até prevista no edital, tal, era a mitigação da interferência do LTE na TV. Essa não está ocorrendo, mas está ocorrendo ao contrário, está ocorrendo interferências da TV e de outras fontes, como o microfone sem fio, no LTE. Então, nós estamos fazendo um trabalho com a Anatel, também bem grande, nesse sentido de mitigar essa interferência e de fazer esses procedimentos, mas a sugestão final, o usuário vai ter que trocar esse equipamento mais cedo ou mais tarde, né? Então, nós estamos trabalhando em várias frentes de como tratar isso, porque é um problema que é muito pulverizado e muito não é concentrado, né? É muito espalhado. Então, nós vamos apresentar alguma coisa do que a gente já está encontrando em campo. O que acontece? As operadoras, através do GIRED, o GIRED é um corpo que tem a Anatel, o Ministério das Comunicações, os radiodifusores e as operadoras, que está tratando da digitalização.
Então, a gente tem procedimentos para fazer essa mitigação, que são aprovados por todas essas entidades aí. E as operadoras elas estão reportando para a gente, elas têm uns logs que eles tiram dos equipamentos e aparecem para a gente solicitações de verificar qual é a fonte dessa interferência. E a fonte número 1 hoje é o microfone sem fio. E outros equipamentos, né? Como aquele ponto eletrônico, retorno de palco, tudo que é sem fio nessa faixa dos 700. Então, a gente tem um pequeno material aí que o Manhães vai mostrar para a gente, mas a ideia é falar um pouquinho do que está acontecendo em campo e como que a gente pretende solucionar isso daí com a ajuda até de vocês também e com o entendimento de vocês para a gente fazer essa rede aí. O Fábio falou que é a EAD, mas a questão fundamental está aqui, na atribuição da faixa dos 700 MHz. Então, a partir de 703 a 803 MHz vão estar os sistemas LTE. De 698 a 703 é uma banda de guarda, o último canal de TV é o canal 51, que termina em 698. Então, essa faixa entre 698 e 708 MHz, embora a Anatel tenha atribuído para o LTE, eu estou entendendo, essa faixa não vai ter nada. Então, a Anatel trata sistemas de áudio como radiação restrita, nem secundária é. Então, por conta dos equipamentos que foram certificados há menos de 2 anos atrás, a Anatel não pode fazer absolutamente nada, não pode aprender, ela pode simplesmente fazer uma recomendação de troca desses equipamentos. É o que a Pia comentou, o problema das informações, né? Então, a Anatel, como ela trata, ela que deveria fazer isso, ela efetivamente não faz uma gestão muito assim, presencial em relação ao uso dessa faixa. Agora, qual é a questão fundamental? O que vai estar atribuído a partir de 703 até 748 é a uplink, ou seja, é a recepção da Hebe, é o ponto mais sensível, e é onde os terminais estão transmitindo. Então, onde a fonte de interferência está do lado do teu equipamento. Então, é a pior faixa para usar, porque ela interfere na Hebe e os terminais dos usuários que vão estar lá no público vão interferir em vocês. De 758 até 803, que é o downlink, a recepção, a interferência não é tão crítica, tão significativa, porque a recepção é o ponto onde a interferência se manifesta, sempre na recepção, como é no sistema de vocês. Então, essa recepção ela vai estar mais sujeita à interferência. O teu sistema estará interferindo nos usuários que estão ali ao redor. Tá? Então, essa é uma questão, o regulamento, é a resolução 625, que em 2013 definiu a mudança de faixa. Aqui tem uma questão assim, muito sensível, que eu acho que vai pegar vocês em um momento. A recepção da Hebe, isso aqui é o símbolo da antena que está lá na torre. Tá? Então, a recepção, ela recebe menos, o nível de ruído é menos 121 dBm para uma largura de 180 kHz. Quando você modula em FM, o teu sinal está com 200 kHz de banda. Né? Então, esse é o que a gente chama de resource block, é o mínimo que um sistema atribui para um usuário da telefonia móvel. E é onde a interferência é assim grosseira. E a gente sabe que a distribuição da ocupação de um canal com modulação, por exemplo, FM, ela acaba pegando 3, 4 vezes essa largura de banda. Agora, observe o seguinte, esse é a mudança de paradigma. Os sistemas digitais fizeram com que a capacidade de recepção, a sensibilidade mergulhou lá embaixo. Então, na medida que o seu sistema evoluir para uma modulação digital, etc., é claro que tem uma série de problemas com relação, por exemplo, a atraso. O processamento digital impõe atraso, e isso é difícil você sincronizar a comunicação com palco, com lip sync, coisa desse tipo. Então, esse é um problema. Então, aqui, olha, a recepção é medida nesse ponto, e o sistema LTE trabalha com menos 3 dB abaixo do piso de ruído. Entendeu? Então, qualquer coisa que chega lá é efetivamente interferente. Então, eu tenho aqui um exemplo. Né? A relação que a gente faz, a relação do sinal e o sinal de ruído. Ele vai mudando a capacidade de dados que podem ser transmitidos. Né? Esse é o throughput do uplink. Então, ele degrada violentamente.
Aqui, olha, é um log de uma herb. Está vendo? Olha, a linha amarela aqui está recebendo nessa herb, isso aqui é um caso real que aconteceu na região de Curitiba. Chega a menos 90 dBm. Menos 90 dBm é uma recepção de 64 km, é a taxa mais elevada que pode ter na recepção. Então, um nível de ruído como esse é inaceitável. Tá? Outra coisa que o sistema faz, ó, por exemplo, aqui ó, tem uma coisa estreita. O que acontece? Olha, eu consigo identificar o dia e a hora. Geralmente, a gente identifica um show, uma igreja funcionando. É domingo, das 7 da noite às 9 da noite. Aconteceu aquela interferência. Curitiba, isso deu um nó na gente, porque está vendo isso aqui? Ó, a mesma interferência passou a ficar a semana toda. Fomos lá em Curitiba e não tinha nada, estava desligado. Aí, o que acontece? Quando a gente chegou numa outra vez e estava funcionando, tinham 2 portadoras, efetivamente sem nenhuma modulação. No domingo à noite, as 2 tinham modulação, música evangélica. Aí, com isso, a gente conseguiu chegar na região onde é que era. Né? A fonte era esses caras aqui. Tá? 2 pontos de retorno para o palco. O que acontecia? O cara desligava a mesa todinha e esquecia de desligar isso. Ficava a semana toda com a portadora lá. Tá certo? E, olha só, a igreja, uma igreja, uma comunidade bastante desenvolvida, etc., etc., estava num local muito elevado em relação à cidade. Né? Estava, assim, 200 metros, 150 metros acima do nível médio da área central. Né? Então, a abrangência aqui, ó, eu não estou vendo nada, vocês não vão ver nada também, né? Mas vocês conseguem imaginar que esses pontinhos amarelos aqui são as herbes, e o raio de atuação daquele dispositivo que estava indoor, estava instalado indoor, tá certo? Estava dentro lá de um palco como esse, a mesinha lá atrás. Ele chegava num raio de 3 quilômetros, interferindo em todas as herbes. E daí você vê a sensibilidade, o estrago que os sistemas fazem. Né? Então, aqui, quando a gente verifica as frequências que estavam disponíveis para esse dispositivo, caíam praticamente todas elas dentro das faixas de uso das operadoras. Né? Então, aqui o Fábio fez aqui um resumo das interferências encontradas dentro de um certo ponto. Né? A gente já chegou a encontrar 225 equipamentos. O que determina se haver a interferência ou não? A frequência, se a operadora está operando naquela região e se está ou não próxima. Né? E as condições em que a propagação se dá, ou seja, são variáveis não controladas. Né? Então, aqui é um exemplo de interferência encontrada em campo também. A gente, olha, está vendo? O equipamento certificado, não tem irregularidade. Né? Aqui, um caso de um equipamento que funcionava em 244 MHz, mas a terceira harmônica chegava em 700 MHz, então o equipamento de 200... O que ela falou, a dificuldade na banda de atribuição, e Matias falou também da questão da atribuição de equipamentos que está vinculada a essa condição. Então, o que a gente entende? Olha, para nós estamos ainda discutindo com a Anatel a possibilidade de substituir esses equipamentos, porque se a gente não faz nada, a interferência continua acontecendo. Né? Pois não? A Anatel colocou uma banda teoricamente larga para os microfones sem fios. Tá? O que interfere em São Paulo não interfere em Goiânia. Você está entendendo? Então, a gente tem esse tipo de dificuldade aqui. Que a banda anda com um determinado setup, lá, que eles viajam todos os shows e tal. Em determinados lugares, ele vai poder usar e outros não. É que essa atribuição que você diz, ela tá posicionada em relação aos canais de TV original. Você está usando... Porque a faixa de VHF de TV foi designada do canal 14, agora ao 51. Então, começa em 470 MHz. Tá? De 470, agora a 698 MHz. Então, originalmente...
o sistema analógico não admitia, por seletividade, da mesma forma que você cria uma banda de guarda entre microfones que estão em palcos adjacentes, havia a mesma situação, você não pode pôr canal adjacente na mesma localidade, porque o receptor de TV não conseguia filtrar. Isso por conta do sistema analógico. No sistema digital não é mais verdade, aqui em São Paulo você já tem, e é uma briga, essa é uma das dificuldades, por exemplo, quando eles fazem uma comparação com a Europa, a gente tem o número de canais atribuídos aqui é muito grande, né? O país é continental, né? Quer dizer, tem muitas áreas urbanas, então, para você ver, São Paulo, para a gente fazer a coordenação do desligamento de canais de TV e ativação do LTE aqui em São Paulo, foi necessário desligar os canais de TV na faixa de 700 no estado inteiro, e até Minas Gerais, norte do Paraná, quer dizer, ou seja, a abrangência e a sensibilidade do LTE arrebenta, né? E essa situação para o microfone, claro, você tem uma distância por conta dos níveis de recepção, que ainda você talvez esteja trabalhando na ordem de menos 60 dBm, o teu nível de recepção, né, para ter um sinal com qualidade. Mas a gente está trabalhando 60 dB abaixo, né? Então é um negócio extremamente complicado. Então eu vejo que essa atribuição que você falou, além disso, tem uma outra questão que pega para caramba. Tem equipamentos profissionais, mas tem os equipamentos de linha que vêm de fora, aí, sem um controle, embora a gente já identificou que essas indústrias, sei lá, da China, ou de onde que elas já estão procurando adequar os seus produtos às frequências, porque senão ele perde venda, né? Mas, mesmo assim, a gente encontra microfones com 4 ou 5 anos de uso ou mais, né? Algumas pessoas cuidam bem do negócio, ele dura. Então, é um problema para vocês fazerem o gerenciamento, né, e atribuição de frequências, mas é um problema também nesse sentido. Uma coisa que a gente vê é que, entre 2 canais de TV, tem 300 kHz de banda, que é uma faixa estreita, talvez, para vocês, especialmente em sistemas analógicos. Mas você tem ali uma posição de canal. Se você não está próximo do transmissor de TV, é uma frequência a ser utilizada, né? Aquele 5 MHz, e no LTE a gente tem uma banda de guarda, que eu não comentei, mas entre o uplink e o downlink, né, o uplink, por exemplo, termina em 748, e ele vai começar em 758, tem 10 MHz aí. Esse 748 a 758 não tem sinal nenhum, né? Então, a gente já percebeu que alguns fabricantes estão lançando produtos que operam nessa faixa. Ela falou da atribuição da Europa nos 800 MHz. Os 700 MHz na Europa vai ser atribuído com o que a gente chama de APT, que essa faixa aí foi definida pela Asian Pacific Telecommunity, que definiu essa atribuição. Então, eles vão utilizar uma coisa semelhante a essa. Regulamentação, porque não adianta enfiar coisa que depois vai canibalizar, né? Perfeito. Estou dizendo, em relação aos produtos que vocês já têm, né, o produto que está em uso, que vocês estão atribuindo. A Anatel está fazendo uma discussão em relação a isso, tá? Eles talvez não estejam se posicionando. Quando ele dá o exemplo da representatividade do grupo, né, para buscar soluções dos problemas, eu acho que vocês têm que se manifestar em relação à Anatel, né, ao grupo ORER, que faz a atribuição de espectro. Eles estão fazendo, entre esse final de ano e começo do ano, uma revisão de regulamentos, inclusive de radiodifusão. E esse problema nós estamos levando, né, que é um problema que a Anatel fez a venda de uma faixa, né, a União recebeu um montante significativo e ela tem responsabilidade sobre isso, inclusive porque... Pois não. Então, exato. Então, essa discussão, mas veja, eu não vejo isso como eu falei, eu vejo isso como uma oportunidade. A evolução pede isso, né? A gente agora já percebe que outra faixa está sendo pensada como... Não é um dividendo digital da televisão, propriamente dito, né, que é essa aqui. Então, eles estão agora discutindo a faixa de 3,5 GHz. Tá? Então, isso vai envolver a recepção de satélite do banda C, né, e as faixas abaixo. Então, não sei se vocês têm sistemas em torno dessa faixa, mas tem que estar atento à atribuição. Então, mundialmente, ele falou em relação ao poder, né? Veja, as operadoras de telecomunicações, elas têm um poder bastante significativo, são empresas em geral mundial, as pessoas querem serviço de banda larga,
E aí a gente vê, talvez, sistemas como esse, talvez utilizar RF quando necessário, né, se você tiver alternativa para usar algum sistema cabeado, etc. Mas, enfim, né, a gente até percebe que há situações que eles poderiam utilizar um microfone com cabo e estão usando wireless, né, em vários... A facilidade, a simplicidade, né? Sem fio... Wireless is better. Então, mas essa é a questão fundamental. Então, por isso que é importante para nós da EAD, na EAD, fazermos a conversa com vocês, para pegar informações sobre isso. Isso, inclusive, está sendo negociado com a própria Anatel. A Anatel é um parceiro, a gente tem mesas de reuniões regulares com a Anatel, com as operadoras, né? E com os radiodifusores também. Os radiodifusores, de uma certa forma, têm interesse na regulação, né, na solução desses problemas. Eles fazem isso. A gente pegou diversos problemas de interferência que são causados em estúdios de rádio. Tem estúdios de rádio em shopping center. O cara coloca um estúdio de rádio num shopping center, cria um link lá para o transmissor e assim, mas no estúdio, que ele está numa área urbana, ele está usando microfone sem fio, e dentro do shopping center tem lá uma anteninha, né, para sistemas indoor na faixa de 700 MHz, e está sendo interferida, né? Então, buscar esse contato com as empresas para ver quais linhas de produtos vocês têm, se vocês têm alguma sugestão. Isso está sendo negociado, ainda não se sabe o que fazer. Se a gente, nos casos que identificou a interferência, vai identificar qual é o produto e dar um equivalente, né? Porque é uma verba, entre aspas, é uma verba pública, né? Ela tem que ser adequadamente canalizada. Então, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas como o microfone é como o celular, ele é móvel, inclusive a gente, por exemplo, é uma situação, olha que interessante, tem anunciantes que fazem anúncio de loja, ele tem uma caixinha ou um microfone sem fio. A gente, buscando aquela tabela de interferências e horários, percebe uma diferença. Pô, de manhã, no sábado, o cara está numa farmácia, de tarde, ele foi para uma loja vender calça jeans, né? No dia anterior, ele estava anunciando sutiã. E a gente grava, né, a modulação, consegue... E fala, pô, tem a mesma frequência, o mesmo locutor, mas vem de direções diferentes. Aí, quando a gente identifica o cara, vê que ele é itinerante, né, ele está rodando. Perfeito? Então, qual é a questão? A gente já percebeu aqui que várias das frequências se repetem no Brasil inteiro, né? Nós já percorremos o sul do país, sudeste, centro-oeste, nordeste, né? Na medida que o LTE vai sendo ativado comercialmente, os problemas começam a surgir. Aí a gente percebe algumas frequências que são mais usadas, equipamentos profissionais, equipamentos não profissionais, perfeito? Mas essa colocação que você fez, assim, nós, pela identificação dos casos reais que a gente consegue chegar, faz aquele sistema de triangulação, vocês já devem ter visto isso, até chegar na fonte, está sendo transmitida daqui, aí ali, quando é um local público ou uma igreja, a gente tenta abordar. Deixa eu fazer só uma pergunta antes. Nesse caso que vocês identificaram uma interferência causada por um sistema sem fio, mas o produto está certificado, homologado, qual a... Olha, aquele caso lá que eu mostrei, lá de Curitiba, veja só, a Anatel tem poder de polícia, tá ok? A Anatel pode pedir para entrar na casa, olhar o dispositivo e, se estiver regular, apreender. Mas nós, quando identificamos, fomos acompanhados por um fiscal da Anatel. Ele chegou na igreja, explicou a situação, eles mostraram, esperamos 1h30, porque eles não era horário de culto, era durante o dia, mas eles estavam tendo um ensaio, uma coisa, cordialmente, ele esperou, e chegou lá, identificamos, ele falou, olha, por gentileza, não utilizem mais, desliguem, a situação agora mudou, eu peço que vocês não utilizem mais. Né? Então, a orientação da Anatel, até por conta do direito que está estabelecido para um equipamento regular, ela mudou, mas aquilo foi feito antes. Então, a Anatel não está aprendendo. Entretanto, existe um debate jurídico em relação a isso, que é o seguinte, produtos
de caráter secundário, e os microfones não são caráter secundário, tá ok? São de radiação restrita. Eles não têm direito à proteção, mas se estiver interferindo, ele tem que ser resolvido. Aí o que se diz? Olha, aqui você está interferindo, mas se você levar lá para o sítio, que está a 10 quilômetros de distância, então existe uma preocupação de não ferir, de não transgredir, né, os direitos de... Agora, quando é um equipamento irregular, importado de uma forma, a Anatel tem o direito de fazer apreensão. Porque eu entendo que aqui a nossa discussão está justamente ao contrário, né? Exato. Um sistema sem fio está causando interferência no 4G, ou seja lá onde for, e só que qual é a alternativa que a gente tem para trocar? O cliente... Vamos oferecer um produto equivalente, mas em outra banda. Mas qual banda? Se toda a banda está sendo ocupada por... Tua discussão é totalmente pertinente. Então, é isso que é o que justamente a PIA e a PWPT vieram conversar com a gente aqui. Então, né? aí, acho que é extremamente importante esta organização de vocês. O Vitor da Anatel, que era o responsável por isso, ele teve uma reunião com vocês, com representantes da indústria no ano passado. Então, a Anatel já está, digamos, brifada, eles estão buscando uma solução. Essa discussão, na medida que ela vai se tornando mais séria, o rapaz tem uma pergunta, já chego aí, né? Ela vai chegando mais pesada, né? Porque ela está atacando agora a qualidade. E tem uma coisa, a Anatel, vocês já ouviram falar em VoLTE, né? Voz sobre o LTE. Quando a chamada cai, há um contador que contabiliza uma falha na chamada de voz. Quando esse índice de quedas de chamada atinge um certo limite, a operadora é multada. E ela está sendo, agora, qualificada por um sistema que está sendo interferido pelo microfone. Entende? Então, isso está ficando muito sério. Perfeito? É uma bola de neve, efetivamente. Então, há que se construir uma solução. Deixa eu fazer uma perguntinha, por favor. Claro, depois tem um rapaz lá no fundo, por favor. Vocês já chegaram a medir alguma vez alguma interferência vindo dos teatros? Porque eu vou explicar porque eu trabalho com musicais e a gente usa de 40 a 50 canais no teatro. Exato. Então eu queria saber se isso já foi monitorado, porque esse vai ser um pepino muito maior do que trocar um microfone. Eu concordo. Como é que você troca 50? E como é que eu faço para caber 50 canais numa banda que não existe? O que dispara nosso procedimento é a reclamação da operadora. Quando ela mostra um gráfico, e quando, veja só, está vendo aqui embaixo, essa linha azul que está um degrauzinho ali? Essa linha ali, ela está em menos 115 dBm. Ela admite trabalhar numa situação não favorável, porque ela está conseguindo trabalhar. Então, isso depende da posição relativa da herb em relação à fonte. O que acontece? O LTE 700 MHz, ele tem um raio de atuação que chega a 3, 4 quilômetros. A distância entre uma herb atende um raio de 4 quilômetros. Se você está a 200 metros da herb, você vai interferir. Se você está a 2 quilômetros, pode ser que você não interfira, a depender de algumas variáveis. Tá certo? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, tem tantos usuários, que tem uma região aqui, essa região nossa aqui mesmo, tem herbes a 300 metros de distância uma da outra. Entende? Então, se o teatro estiver dentro desse raio, ele vai interferir. Ele vai interferir. Ainda não houve nenhuma reclamação. Não, até agora a gente não identificou. O rapaz tinha uma pergunta lá, por favor. Desculpa a demora. Não. Bom, pegando o gancho na afirmação que ele fez da banda que roda com o sistema, não seria possível negociar com as emissoras de TV para que todas sejam alocadas, porque a gente não sabe quem decidiu a alocação de cada canal em cada situação. Alocar todo mundo, digamos, para baixo ou para cima e deixar uma banda suficiente para que o meu sistema rode o país inteiro sem ter nenhum problema. Porque, igual ele falou, em Belo Horizonte, onde eu moro, de 500 a 550 você não põe ninguém. Perfeito. Aí ele chega com a banda dele lá, não funciona. Mas aqui em São Paulo pode estar lindo. Como que ele vai adquirir um equipamento para uma tour? Olha, existe um caso que acho que é representativo. O canal 37 de TV, ele não pode ser atribuído para ninguém. Por que razão?
ele foi reservado, na origem, para a radioastronomia, para você colocar a antena voltada para o espaço. Então, ninguém pode alocar nenhuma programação no canal 37. Essa é uma regra, né? O que acontece é que, para os demais canais, tem duas coisas. Os radiodifusores, eles querem, com uma estação, eles gostariam muito de cobrir o mundo. Perfeito? Então, eles sempre reivindicam aumento de potência em área de cobertura. E, quando você tem que fazer, veja, nós estamos do 14 ao 51, e eu tenho 40 canais aí menos, né, para serem utilizados. Esses canais têm que ser reutilizados. Então, existe uma coisa chamada plano de canal nacional para televisão, e a alocação dos canais é feita de uma forma dinâmica. O que você está falando é reivindicar que a Anatel reserve um canal nacionalmente para esse tipo de coisa. Ou talvez um canal que ficasse por cada estado, por cada município, enfim. Mas é algo que tem que ser colocado na dinâmica de plano de canais. Eu acho uma ideia boa, mas ela tem que ser considerada pela Anatel dentro dessas exigências. Tem uma pergunta ali do Ingo, antes da Pia aqui. Duas colocações. Tanto a Pia quanto ele falaram a respeito de educação. O que a Anatel está efetivamente trabalhando para levar a informação para o usuário final? Uma coisa que o Luiz colocou é fato. A preocupação de vocês está focada do ângulo das empresas de telecomunicação. A gente está focando da outra ponta. Para vocês, a gente não é nem usuário secundário, a gente é radiação restrita. O problema é que eu vou ter uma cidade de Pega São Paulo, exemplo, aqui, as maiores redes de TV estão aqui. A Record está na Barra Funda, a Globo fica ali na Berrini. Perfeito. Ali na Zona Sul, um pouco mais para trás, você tem a Bandeirantes, e em Osasco você tem o SBT. Você tem 4 polos... São Paulo, praticamente, você não tem alocação espectral livre, é isso aí. Assim, você tem 4 polos, onde cada um desses locais tem pelo menos 100 canais de sem-fio, 150 canais de sem-fio, considerando só equipamentos de áudio. Perfeito. Sem considerar comunicações, sem considerar uplinks. Perfeito. Cada estúdio na Record tem uma base de 15 a 20 microfones sem fios, mais pontos, mais transmissões de comunicação de produção, isso. Mais retorno. Se você pegar um estúdio nosso, você chega a 30, 40 canais de sem fio rodando lá dentro. Perfeito. Se você pegar são 6, 7 estúdios rodando ao mesmo tempo na Record. 470 e, eventualmente, 470 está batendo ali na faixa de 700. Perfeito. A Record, pelo menos que eu saiba, a gente não trabalha mais com isso. A Globo também, eu sei que também já faz tempo, também já está fora da faixa de 700, por conta de renovação de parque de material. Só que como é que eu chego na Record, por exemplo, e realoco 150 canais de microfones e retorno sem fio numa banda que já não existe, como o Claret colocou? Sim. Aí vai chegar a banda dele, que vai fazer um show num programa meu. O meu estúdio já tem 30 canais que eu estou usando. Ele chega com mais 20. Tá. Os dele não podem entrar no meu. Observa uma coisa, o que você Fica falou... uma coisa complexa. É uma limitação. Só para complementar o que eu estava dizendo. E como que você vai levar essa informação para o tiozinho lá da igreja de Curitiba, que não é um profissional da área de áudio, como tem vários aqui, o Rubinho está ali, eu, o Luiz, o Matheus, que são da área profissional. Como você vai levar a informação para esse cara? Porque não adianta a Anatel chegar lá e falar, olha, querido, por gentileza, você pode não usar mais os seus únicos 2 retornos sem fio que você tem na sua igreja? Perfeito. Aí ele vai olhar que o irmãozinho doou porque, sei lá, deu na telha dele. Perfeito, perfeito. Você vai dizer para esse cara, olha, compra 2 novos? É o que o Claret colocou. Qual é a perspectiva do governo de ajudar a este usuário final a ter conhecimento do que está acontecendo e trocar o parque de equipamento dele por um que não atrapalhe? Isso que você falou é muito sério. Eu não posso falar pela Anatel, evidente, mas eu estou observando a preocupação, e essa preocupação é extremamente válida que você está colocando. Eu não sei, eu acho que eu daria uma sugestão de, eventualmente, canalizar os contatos que tem aqui, a gente tem uma representação de todas as instituições, e tentar promover uma reunião com a Anatel, né? Eu acho que a gente tem condição de fazer aqui em São Paulo mesmo, trazer a representante da Anatel aqui para a EAD, para fazer uma discussão de todas essas questões. Eu acho que vai na linha da organização de vocês, porque eu acho que essa posição de vocês tem que ser ouvida. Só que, veja só, existe uma coisa que está acontecendo que a gente não pode deixar. A mudança tecnológica. Isso não era um problema, ou
por exemplo, vou dar um exemplo. A Anatel tem um regulamento de emissão fora de faixa de um transmissor de radiodifusão, que, na prática, é 40 dB abaixo da potência máxima que está sendo colocada. Então, a gente tem transmissores de 60 dBm. Ele está transmitindo com mais 20 dBm. É um sinal extremamente forte, que pode cair na tua faixa, inclusive. Tá? Ele pode cair na faixa do LTE, dos 700 MHz, a gente já identificou isso. Então, quando foi feito o regulamento para os sistemas, ele estava pensando em conviver TV com canal adjacente TV. Você enfrentou todos esses anos esse problema, que você colocou numa determinada região, tinha um ruído no canal, você não sabe, pô, mas não tem nenhum canal aqui, mas tem um chiado, tem uma portadora, se você viu, por exemplo, com analisador de espectro. Você, o que você fez? Você correu o canal, você saiu dali. Porque o sistema, a forma de emissão fora de faixa que estava colocada lá, foi pensada para o sistema de TV. Com a mudança de paradigma dos funcionamentos dos sistemas digitais, onde a sensibilidade vai lá embaixo, e largura de banda se torna importante, eu estou falando em 10 MHz, é muita coisa. As operadoras gostariam que fosse 20, não 10. Exato. 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 Então, essa mudança vai impactar a indústria de vocês. As soluções tecnológicas têm que ser repensadas. Entende? É uma situação, ela está colocada. Eu vivenciei isso lá atrás. Eu trabalhava com rádio micro-onda, rádio ponto a ponto, aí chegou alguém com fibra ótica. Naquele momento, o meu chão caiu. Eu falei, putz, tudo que eu estudei 20 anos agora morreu, rádio não vai servir para nada, tudo vai ser fibra ótica. Aí alguém falou, não, a gente pode usar o rádio para fazer telefonia celular. E olha o que deu. Perfeito? Perfeito? Então, eu estava enterrado, eu voltei à vida. Né? Eu voltei à vida. Então, pois não. Só uma coisa sobre seu exemplo, que tem lugares que os canais livres são diferentes em todo lugar. E se você tem uma produção que muda o lugar, né, tipo viajando, isso também era um problema na Europa. E lá temos essa harmonização do CEPT, que eu já falei e Matias também. É uma solução possível. Usar os microfones sem fio dentro do uplink e downlink do LTE. Perfeito. Dentro das bandas do Digital Dividend, porque o LTE não precisa o banda inteiro. Eles têm tipo banda guarda lá isso. Dentro. E em Europa podemos usar microfones. Existe nos sistemas da Anatel, chama mosaico, plano de canal, mosaico. O que, às vezes, foi difícil para eu aprender também. Lá tem uma atribuição de canais por cidade. Tem um portal também, chama Portal BSD, né, que tem os canais de TV. Eu uso, às vezes ele está mais correto do que o sistema da Anatel. Né? Eu uso quando eu estou viajando com banda, a primeira coisa, quando eu vou definir o preset de microfones para botar Perfeito, perfeito. Isso. É exatamente essa linha que ela falou. Não existe uma coordenação, entre aspas, oficial, talvez fosse uma das reivindicações a ser colocada, perfeito? Eu acho que é uma boa ideia, porque é uma responsabilidade da Anatel em fazer a gestão do espectro, perfeito? É uma responsabilidade atribuída na Constituição. A Anatel é citada com essa finalidade, perfeito? Quem faz política é o Ministério, quem faz a gestão técnica é a Anatel. Então, é algo a ser reivindicado para uma orientação oficial. Né? Na faixa do Wi-Fi, tem muita coisa além do Wi-Fi? 2.4, 2.5? Tem uma coisa que incomoda profundamente, e já foi caso de muito estudo. Micro-ondas. Funciona em 2.5, às vezes tem sistemas que são muito interferidos. Teve um caso no aeroporto que sofreu uma interferência absurda e tinha uma lojinha que fazia lanche, esquentava um lanche no micro-ondas lá. E aí era 2.5 e irradiava para tudo quanto é lugar. Seríssimo. Com licença. Eu sou o Matheus, trabalho lá na Yamaha. A gente teve vários pontos de vista, principalmente de usuários, profissionais, pessoal que está no meio do caminho, vamos dizer assim, né? E falando um pouco mais sobre a parte de desenvolvimento, né, como não só
falando mais dos fabricantes, né, quando eu penso, por exemplo, na Yamaha, a Yamaha tem 40 subsidiárias, né, ao redor do mundo. A subsidiária brasileira é a única que precisa pagar para um órgão governamental para poder, novamente, porque lá na fábrica já é realizado todos os testes necessários a níveis internacionais, né, para poder ter esse selo, né, essa certificação da própria Anatel. E isso não é barato, né? Acho que todo mundo que trabalha com fabricante sabe que a gente tem que pagar uma grande quantia aí, né, justamente para essa certificação. Então, eu acredito que justamente essa é a necessidade que nós, como fabricantes aqui no Brasil, temos de receber de volta esse serviço da Anatel, sendo que ela própria certificou algo que ela revogou sem notificar a gente com antecedência. Então, isso é algo que acaba incomodando a gente. A licitação da banda de 700 MHz ela foi um processo. Primeiro, aconteceram testes. Por que razão? O principal interessado nisso eram os radiodifusores. E a radiodifusão é muito organizada. A ABERT, por exemplo, representa. Não só eles foram bem representados, do ponto de vista político, digamos assim, mas, tecnicamente, eles colocaram os melhores engenheiros. Então, foram feitos testes lá em 2013 e 2014, numa cidade de Goiás chamada Pirinópolis. Ela foi escolhida, eles chamam lá Pirinópolis por causa de uma semelhança com Pirineus, na Espanha. Ela tem uma cadeia de montanhas ao redor da cidade muito rica em cachoeiras e coisas assim. E eu fiquei lá 4 meses, meio do mato, bacana. Por que foi escolhido lá? Porque não chegava sinal de fora, a barreira natural de montanhas bloqueava o sinal e o que você transmitia lá não ia para fora. Além disso, foi feita consulta pública, teve inúmeros debates, quase que a banda não é atribuída, porque observa o seguinte, o que está acontecendo? Quando você fala em dividendo digital, o dividendo digital para a radiodifusão deveria ser aproveitado com mais canais de TV. Essa era a ideia, perfeito? Então, o dividendo digital para outros serviços é a demanda da população e a questão financeira que está colocada. Tem muitos radiodifusores no Brasil com dificuldade financeira. É um negócio que parece incoerente, mas, de fato, está acontecendo. Então, eles aceitaram isso. O segundo dividendo digital para 600 MHz aqui, por exemplo, em São Paulo, quase impraticável, porque não tem como tirar canal daqui, exceto se mudar o paradigma para utilizar a multiprogramação, que é você colocar num canal, eles só autorizaram para empresas públicas, né? Por exemplo, a Cultura tem 3 canais, os canais, a TV Senado faz esse tipo de coisa. Então, é algo que também precisaria uma mudança no modelo de negócio. Então, é uma mudança jurídica que permitiria uma redução de canais. Então, essa é uma questão. Então, houve, sim, um debate muito grande, mas vocês, talvez, ficaram de fora por falta de o que o Matias está trazendo agora, que é uma organização e uma representação unificada. Eu acho extremamente importante esse tipo de coisa, com um embasamento técnico, porque o diálogo ele é necessariamente técnico. A gente tem problemas técnicos aqui com vocês, que eu acho que vocês sabem que vocês vão ter que enfrentar com soluções técnicas. Então, os sistemas que vocês usam atualmente, eles servem para, até certo ponto. A partir daí, a coisa está vindo, né? A coisa está vindo e está modificando, e você tem que buscar uma solução. Esse é o ponto. Então, com relação à certificação, é extremamente importante o processo de certificação para dispositivos que fazem emissão. Agora, a gente está tendo um outro problema, que é o seguinte, por exemplo, o microfone ele é um emissor, é uma emissão intencional, ele tem aqui um transmissor, perfeito? Um notebook, um receptor de satélite, ele não é um emissor, ele não tem certificação, mas ele tem um oscilador local ali dentro. É uma emissão não intencional. Uma porta HDMI, um cabo HDMI, ele está sendo conduzido, tá? É restrita, né? Está sendo conduzido, mas ele irradia. Então, esse tipo de situação, que é a emissão não intencional, para níveis de sensibilidade que eu mostrei, ela começa a ser um perigo. Então, a mudança tecnológica bateu a porta, isso está acontecendo na Europa,
está acontecendo no Japão. Os países que estão com a tecnologia mais avançada do que a gente já estão vivenciando problemas como esse, né? Uma coisa que é diferente aqui no Brasil, eu acho que o Case Brasil, ele traz novidades. Por exemplo, ele traz coincidências tecnológicas que não estão sendo vividas lá fora. O Brasil usa, por exemplo, HD, vídeo HD, 1080, 720p. Lá no Japão, eles estão usando 4K. Quando eu faço uma mudança de resolução do vídeo, eu estou mudando a taxa de dados, e essa taxa de dados tem uma frequência correspondente, que pode cair na faixa de 700 ou pode cair em 1.4. Então, hoje, ela poderia interferir no serviço de 700, mas amanhã ela vai interferir no próximo serviço, porque todos os sistemas de tecnologia, principalmente tecnologia celular, tem que ser revisto. A gente está fazendo chamada de voz, que é uma coisa que quase não se usa, mas o sistema está em 1.8, 1.9, os sistemas 2G, 3G, ainda estão ativos no Brasil. Então, eles vão ser substituídos, vão ser revistos por uma tecnologia que tem esse tipo de desempenho. Talvez um LTE melhorado, inclusive. Entende? Então, essa situação, eu digo para vocês, é uma sugestão. Eu posso dar, no máximo, uma sugestão, a gente nem se conhece direito, né? Mas vocês têm que se organizar para 2 motivos. Para compreender as informações, para aprender, né? Buscar a representação com as matrizes das empresas, por exemplo, Yamaha, né, por exemplo, Sunrise. Vocês têm um grupo de tecnológico lá fora, forte, mas vocês têm que ver esta tecnologia à luz da regulação que acontece no Brasil. E uma coisa que é chamada região 2. A atribuição de espectro para o Brasil é região 2. Então, a forma de canalização existe dentro de um certo limite. Os países Américas têm a mesma atribuição de espectro. Europa, região 1. Tá? Então, ela tem uma outra forma de organização. Por exemplo, o canal de TV lá é 8 MHz de banda, aqui é 6 MHz. Então, são diferenças que estão estabelecidas principalmente com a fonte tecnológica. Eu lembro claramente de uma tecnologia que passou aqui, que era o CDMA, uma tecnologia maravilhosa, ela foi vencida pelo GSM. Por quê? O GSM tinha um peso de diversidade de produtos da Europa, e ele veio para cá com tudo. Então, tinha dispositivos mais interessantes. O CDMA morreu por conta disso. Mercado é chave. Modelos de negócio, cadeia de valor, é chave para vocês organizarem os pleitos de vocês e fazerem a reivindicação. E eu acho que essa associação é fantástica, porque vocês têm uma representatividade internacional, né? E eu acho que a tecnologia de microfone é uma tecnologia mundial, né? Não pode ser uma jabuticaba. Quando a gente fala jabuticaba, é uma solução específica para o Brasil, que é uma fruta brasileira. E não pode ser uma coisa particularizada, tem que ser generalizada.